vamos falar sobre o nascimento da Igreja de Cristo. Todas as igrejas no mundo, todos os movimentos religiosos do mundo, eles nascem com um determinado impacto, com determinada velocidade, mas a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente diz que ela teve um início ali no ano, né, zero da nossa era, 2000 anos atrás, mas, na verdade, não. Ali é somente uma questão cronológica. A Igreja do Senhor, ela já existe desde a eternidade. Estava no coração de Deus, né, a nossa salvação, estava no coração de Deus a redenção do homem, da humanidade. Então, quer dizer, a gente já começa o nosso estudo com um conhecimento, né? O nascimento da igreja foi no coração de Deus na eternidade. O nascimento da igreja, como a gente diz que às vezes foi em Antioquia da Psídia, né? Foi na Palestina. Isso é uma questão cronológica, uma questão humana. Nós temos que datar tudo. Então, por isso a gente diz isso. A igreja, no conceito que existe hoje de pessoas, né? No sentido de templos e liturgia, ela existe a partir de Jesus Cristo, homem, né? E dos apóstolos disseminando o evangelho. Mas ela já estava no coração de Deus há muito tempo. Não podemos nem colocar a medida de tempo. Se eu falar muitos anos, eu errei. Se eu falar muitos milênios, eu errei. Porque a eternidade não é datada. O kairos não é determinado da nossa maneira, né? Então, dessa forma, eu já vou tentar ver aqui como é que eu faço a passar esse slide para frente. Já foi, né? Vamos ver, então. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Haveria igreja, haveria o que nós fazemos hoje como crescimento, como projeção do reino de Deus, se não houvesse o Espírito Santo? Não, de jeito nenhum, não teria condições. Por isso Jesus diz, recebereis a virtude. Virtude é poder. Você se lembra daquela mulher que tinha fluxo de sangue? Que Jesus, quando vê, num dado momento, quando ela toca na orla do vestido dele, ele fala, alguém tocou em mim. Como, Senhor? Mas como é que pode alguém ter tocado o Senhor, essa multidão toda aí? Ele fala, tocou sim, porque de mim eu senti sair virtude. Em outras traduções, em mim eu senti que saiu, de mim eu vi que saiu poder. Então recebereis poder do Espírito Santo, virtude. Aí sim. Porque até os dias de hoje, só pelo nosso esforço, só pelo nosso conhecimento, só pelos estudos, só pela educação convencional, nós não temos condições de fazer nada. Pode ser o melhor pregador, o mais erudito dos homens ou das mulheres, sem unção, sem o Espírito Santo de Deus, ela é apenas um professor, né? Que eu não vou chamar apenas diminuindo, não, de jeito nenhum, mas, do ponto de vista espiritual, sem o Espírito Santo de Deus, sem Deus, não há força, né? E por isso que o Senhor, nesse momento, ele distribui essa virtude do Espírito Santo para os seus ali. Então, nesse trimestre, nós vamos ver o livro dos apóstolos, né? Vamos chamar de Atos dos Apóstolos. Alguns ousam dizer até Atos do Espírito Santo, de tanto que o Espírito Santo atua desde o início. Mas nós vamos ver assim com um certo enfoque no evangelismo, não é? Quando nós terminamos as lições, as 13 ou 14 lições sobre evangelismo, né, que ocorreram nos últimos 3 meses, né, com o pastor Imaté, o Márcio, né, o nosso irmão Evandro, nosso pastor Marco Antônio, lá do Rio de Janeiro, quantos outros participaram conosco nessa missão, né? Então, nós vamos colocar um enfoque em evangelismo. Quando terminou aquela série, né, o irmão Márcio me perguntou, o pastor Imaté, qual seria a sugestão, qual seria o que estava no meu coração. Eu falei, nessa emenda, né, ou nessa emendada de estudos sobre evangelismo, um livro, como disse o irmão Márcio, que ele ama, que ele gosta, que ele aprende muito, é um livro histórico, é o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra exatamente
como os apóstolos, por meio do Espírito Santo, agiram naquele princípio. Hoje nós temos toda a tecnologia, nós temos toda a força, nós temos disposição, meios eletrônicos para poder levar o evangelho. Mas e eles naquele tempo? E mesmo assim conseguiram nos alcançar hoje um total de 12 bilhões, ou 2 bilhões de cristãos na Terra, né? É desse jeito. Então, esse enfoque no evangelismo, na oração, como aquele povo orava, né? E também no enfoque naquela comunhão que havia na igreja primitiva. Hoje existe comunhão? Existe comunhão, sim. Em alguns casos, existe aglomeração. Em alguns casos, existe coincidência de pessoas no mesmo lugar. Mas a comunhão vai muito além de estar juntos, seja na mídia ou seja no espaço físico, né? Então, esse é o enfoque. Então, os irmãos já atentem que algumas passagens poderão ser saltadas, porque o enfoque não é aquela passagem ali, né? Por exemplo, quem foi o primeiro romano a ser batizado? Alguém se lembra? Pode falar. Povo? Cornélio. Muito bem. Muito bem. Cornélio e sua casa. Não é isso? Foi o primeiro romano, centurião, a se converter. Eventualmente, eu vou fazer uma outra pergunta. Obrigado por quem respondeu. Mas exatamente isso. Cornélio, isso já estava lá, né, em Atos 10, lá para frente, que começam os romanos a prestar atenção. Mas ao pé da cruz de Cristo, já tinha um dizendo, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Ali já tinha alguém olhando com mais cuidado. Soldado Malco, depois que aquela orelha dele foi colocada no lugar por Jesus, ele já começou a ficar pensativo, não é isso? Então, essa é a forma como nós vamos ver o livro dos apóstolos, com enfoque no evangelismo, na oração e comunhão da igreja primitiva. Talvez seja esse um bom momento, pós-pandemia e tudo, para a gente analisar o seguinte: da maneira que estávamos indo, estava muito bom, graças a Deus. Mas Deus está nos dando uma oportunidade para a gente repensar. Não é isso? Para a gente ver novamente se nós, como ontem eu recebi um vídeo muito bom da irmã Cristiane Traçante, sobre essa questão do nosso posicionamento, né, como igreja, né? Não quero ser devocional, né, mas como igreja, será que nós já não estávamos afastados? Né? Faz um tempo que eu não vejo a irmã Luísa, estou morrendo de saudade da irmã Luísa. Faz um tempo que eu não vejo Naldinha, que eu não vejo Ilídio, faz um tempo, e eu estou morrendo de saudade deles. Então, quer dizer, será que o nosso abraço, o nosso compartilhar, será que a nossa presença ali, ela era real mesmo, era suficiente, ou era apenas uma coincidência por estarmos no mesmo lugar e temos que, tradicionalmente, trocarmos o ósculo santo, um abraço, um oi. Né? Então, assim, é um momento bom para a gente refletir essas coisas. Né? O vídeo foi até um pouco mais firme, ele dizia assim: hoje nós todos temos que usar máscara, será que já não estávamos usando em alguns segmentos? Será que Jesus, nessa hora, não permite que nós demos um reset no nosso sistema para a gente repensar, né, cristianismo, a nossa vida cristã, né, a partir de agora? Isso é muito bom. Foi um pensamento muito bom. E a gente vê a igreja primitiva passando por esses mesmos momentos, com a perseguição. A gente vê Eusébio de Cesareia, a gente vê Flávio Josefo citando o que a igreja passou naquele momento, o próprio livro dos apóstolos, a história, até a história secular, não nos economiza textos que falam sobre a perseguição que a igreja sofreu naquele tempo. E Jesus também já dizia: não ficará pedra sobre pedra. Né? Então, eles também passaram apuros. Né? Então, quando o imperador Tito, no ano 70, acho que filho de Vespasiano, quando ele invadiu Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra. Né? Morreu muita gente e o povo teve que se espalhar. Houve uma grande diáspora, espalhou gente por todo canto. Né? Cristãos e judeus por todos os cantos. Né?
Então, este livro ele é singular para a igreja, esse livro de Atos, pois nele recebemos de Jesus suas últimas palavras, ainda aqui na terra, e é o que devemos fazer até que ele volte. São as últimas orientações, são todas as orientações, né, que o Senhor Jesus deixou para que nós pudéssemos seguir. Então, o que nós vemos? Eu pediria, por favor, alguém que possa ler a tela que está aberta. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia, obrigado, irmão Robson. Até os confins da terra, é isso mesmo? O que são os confins da terra? Taguatinga, Asa Norte, onde está aí agora onde está o irmão Robson, né? Recanto das Emas, onde está aí o irmão Adriano, Águas Claras, né? Pessoal, os araújos que estão lá no interior de Minas, São Paulo, né? Nossos irmãos que estão lá, Angélica e Davis, que estão lá em Mossoró, em Recife, né? São irmãos da irmã Mônica, que nos assistem lá naquela distância, os meus irmãos lá em Delfim Moreira. Então, né, meu irmão Bebeto, por quem eu oro bastante, que está lá em São Paulo. Isso são os confins da terra. E olha, muito mais. Ontem, sexta-feira passada, não, na consagração de ontem de manhã, graças a Deus, são tantos eventos que a gente consegue até se confundir. Mas ontem de manhã, na consagração, a Sarinha, do Alain e da Cris, né, pregou para nós, trouxe uma palavra muito boa. Num dado momento, ela fez uma reflexão sobre quando é que terminaria tudo isso, né? Quando é que o evangelho atingiria o máximo de expansão, né? E ela falou, os sinais já estão aí, pestes, guerras, terremotos, né? Coisas esquisitas, filho contra pai, pai contra filho, tudo isso já está aí. Mas Jesus Cristo, ele arremata muito bem, ele diz, e quando esse evangelho alcançar todos os confins da terra, aí sim será o fim. E de fato, né? Então, até os confins da terra. Hoje nós vemos essa mensagem simples, né, desse simples obreiro, chegando tão longe. Mas esse mesmo vídeo, se ele for acessado hoje lá no Oriente Médio, vai alcançar alguém que esteja lá. Se o link for passado para o seu amigo que mora lá no Canadá, vai chegar lá, o irmão John, né, filho do pastor Imaté, nosso irmão, né, o nosso irmão Lucas, que está lá em Atlanta. É isso. Então, os confins da terra, meus queridos, estão sendo alcançados porque o Senhor tem dado condições, né? A tecnologia, ela vem ao encontro desse anseio, né, que nós temos de cumprir essa vontade de levar o evangelho a toda criatura. Antes que nós leiamos o texto propriamente dito, eu vou tentar fazer uma peripécia aqui. Vamos ver se vai dar certo. Irmão Robson, ore por nós. Vamos ver aqui. Bom, então pronto. Ajuste o volume do áudio aí do seu equipamento, seja ele o notebook, seja ele o celular. Coloque, né? Mantenha na horizontal. Vamos ver se vai dar certo, tá? Dias depois. Quando o Espírito Santo chegar a vocês, vocês receberão poder. O poder do Espírito Santo pode estar com vocês todos. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o Evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Meus irmãos, minhas irmãs,
Temos um trabalho a fazer. Muito bem. Foi possível? Todo mundo conseguiu ouvir? Todo mundo assistiu? Conseguiu ver, irmã Helena? Ótimo, muito bem. Olha lá o Tiago Boaventura, que bom que vocês estão aí, meus filhos. Mas está ele, com Elaine. Estou vendo ali, deve ser a Lili, que está usando o link do Hashimoto, mas tomara que seja ele, saudade dele também. Cadê você, Joseph? Emerson está ali. Muito bom. Olha só, meus meninos de escola bíblica estão sempre presentes. Glória a Deus por isso. Sou eu mesmo, professor. É isso aí. Oh, coisa boa! Hashimoto, maravilha. Obrigado pela sua presença aí. Então, vamos dar sequência. Que bom que todos conseguiram ouvir e ver o áudio, né? Ô, Adriano, eu tenho certeza que tem gente no monte essa hora, no monte de coberta, mas eu fico feliz. Olha lá, o Emerson, fico feliz em sua casa, coisa boa. Fico feliz em saber que mesmo no monte de coberta a gente está assistindo. A Nina está sentada aqui do lado, aqui embaixo do cobertor, sentadinha, olhando para lá, mas está prestando atenção na escola bíblica. É uma vantagem, né? A gente poder assistir dessa forma também, que aí a gente pode ficar mais à vontade. Tenho certeza que tem gente tomando café essa hora aí. É isso aí, né? Vamos continuar, então. Que bom. Vocês viram, então, ali o momento da ascensão do Senhor. Escola bíblica é... Pois não? Sem querer cortar teu raciocínio aí, para efeito de conhecimento, tem alguns irmãos também que estão conectados lá pelo YouTube, tá? Isso, exatamente. Eu citei ainda há pouco aqui. Muito obrigado, irmão Robson. É isso mesmo. Há irmãos nossos que estão conectados lá pelo YouTube. Fico feliz, fico satisfeito. Eu não tenho como ver as duas mídias nesse momento aqui, mas eu louvo a Deus. De fato, o YouTube, para alguns, é mais fácil, é mais simpático, mais corriqueiro, né? E mais amigável para trabalhar do que o Zoom. Mas estamos felizes, estou muito feliz de ter todos vocês aí juntos. Então, vejam bem, a ascensão do Senhor. Tem uma diferença entre ascensão e assunção, né? Os nossos irmãos católicos que eventualmente estejam assistindo sabem que na doutrina católica fala-se da ascensão de Maria, né? E a Bíblia fala da assunção de Maria, e, no geral, nós falamos nos evangelhos sobre a ascensão de Jesus. Na mesma coisa, tem uma diferença, né? Inclusive, essa é uma diferença, ela é muito sutil, e ninguém discute também, mas é para a gente, de vez em quando, é ascensão ou é assunção, né? A ascensão ela é feita por meios próprios. Jesus não foi puxado por uma mão e levado para lá, não foi levado por um coro de anjos, né? Então, ele subiu por vontade própria e voltou, está sentado à direita do Pai, né? E, no caso, Maria foi uma assunção, ela foi levada, ela foi retirada, segundo a doutrina católica. Então, é por isso que é interessante a gente aproveitar esse momento de escola bíblica para explorar também detalhes, até mesmo do nosso idioma, né? Glória a Deus. Vamos ver aqui. Esse mesmo trecho que nós vimos agora em vídeo, né? Nós vamos ver aqui em texto. Olha o que está escrito ali. Irmão Emerson, irmão que agora pode ler de pertinho da mídia, né? Se não estiver mastigando pão com queijo, por favor, pode ler o que está escrito no verso 1? Não pôde. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Vejam bem isso. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Depois nós vamos falar sobre isso, acerca Teófilos. Teo é Deus, Filo é amigo. Amigo de Deus, Teófilo é uma pessoa. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido o ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Viram que aquele vídeo anterior começou logo após 40 dias.
por espaço de 40 dias e falando do que diz respeito, do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, né, determinou-lhes, Jesus, né, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvisse, disse ele. Viram que no final daquele vídeo, né, Pedro fala para aquela multidão que estava ali, né, os discípulos, ele fala, olha, amigos, temos um trabalho a fazer. Eu acho que é isso que passa no coração de todo evangelista, né, irmão Alain, Cristiane, né, o pessoal que opera junto com eles firme ali, Evandro, né, esse nosso povo do evangelismo, irmão Márcio, que atrelou-se junto com esse pessoal também, nós todos que seguimos a pegada do evangelista, mesmo que não sejamos tão atuantes quanto eles, em suas famílias, quando a gente sai de casa e vai fazer evangelismo, o que ecoa na nossa cabeça é essa, temos uma tarefa, uma missão, uma ordem a cumprir. Né? Então, e de pregar evangelho a toda criatura. Isso é um comissionamento e não temos como nos escaparmos desse comissionamento que aí foi feito. Né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu acho interessante as profecias de Jesus, né? Ele profetiza isso nesse momento, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ainda diz quando, não muito depois desses dias. E logo em seguida, em Pentecostes, como falei, teve o batismo, né, com o Espírito Santo de cada um deles que estavam ali. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha que pergunta interessante. Eles queriam saber o seguinte, Senhor, já que a gente não pode sair daqui, bater perna, voltar para Emaús, ir para os nossos lugares de origem, então a gente pode... agora então que o Senhor vai restaurar o reino? É isso? Vamos voltar a sermos o velho Israel de antigamente, que dominava tudo e que tinha e atravessava o Mar Vermelho. É agora, Senhor? É isso? Aí ele falou, não, nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Entendeu? Não é interessante para vocês saber os tempos das estações. Toda vez que se perguntava de tempo, o Senhor sempre tinha alguma coisa nesse tempo. Né? Eu não sei, quem sabe é o Pai, nem eu sei. Né? Mas ele diz, mas recebereis, olha, não te preocupe com isso não, com essa questão do tempo aí, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? Que se expandem até onde estiver cada um dos servos e servas de Deus. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas. Foi aquela imagem que nós tivemos logo na abertura da aula. E uma nuvem recebia, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Interessante que às vezes alguém pergunta assim, cara, Deus tem alguma promessa na sua vida? Aí às vezes a gente é pego de surpresa, não, assim, de imediato, eu não sei, eu vejo, a irmã profetizou aí que, né, que Deus tem o melhor na minha vida, essa promessa aqui não tem como a gente esquecer, né? Que ele há de vir assim como foi visto subir. Essa é a grande promessa, a nossa grande esperança, que ele volte. Né? Então voltaram para Jerusalém, obedientes, até certo ponto, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado, que não dá mais que 2 quilômetros. Né? A distância da casa do mais próximo, ali da periferia, até chegar ao templo. Por isso que falava a distância de um sábado. Né? O sábado era para ser guardado, não podia cozinhar, não podia varrer casa, não podia fazer isso, não cortar lenha, não podia fazer um bocado de coisas. Mas ir ao templo podia. E a distância de um sábado era mais ou menos a distância mais longe da periferia. Quem morava mais longe do templo, estava mais ou menos a distância de um sábado, né? Uns 600 metros, 1 quilômetro andando ali. Né? Talvez um pouquinho mais. Né? Entrando, subiram ao cenáculo, onde era um quartinho, né? Uma área onde habitavam Pedro
E Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, os discípulos que ali estavam, Tiago, filho de Alfeu, Simão, né? E Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha que interessante, queridos. Perseveravam em oração. É um outro aspecto do livro de Atos, né? Como citou o irmão Márcio logo na abertura. É um outro aspecto. Orava-se muito. As coisas aconteciam enquanto o povo estava em oração. As cadeias quebravam, cadeia quebrava enquanto o povo estava em oração. As grades dos presídios, né, caíam, quebravam enquanto eles estavam em oração. Pentecostes acontece enquanto estão em oração, né? E dessa forma a gente vê, era uma igreja que orava muito. Eu acho que a nossa igreja hoje, a igreja cristã de Orna, ela está, com certeza, orando mais. Não é isso? Claro. Deus nos fez orar mais. Todos os dias. Agora, eu falei no início aqui, eu falei sobre meu irmão Bebeto, né? O Edberto está lá em São Paulo, está um pouquinho dodói, mas está se recuperando. Ele é uma fortaleza, ele é um trator para se recuperar. E pronto, estou orando pelo Bebeto. Estou orando por um irmão nosso e sua família lá em Anápolis. Então, quer dizer, com certeza, se não tivesse essa pandemia, nós não estaríamos orando tanto. Às vezes, no grupo de oração, alguém posta alguma coisa, olha, meu parente vai entrar em cirurgia, alguma coisa desse tipo. Hoje eu pediria que a igreja ore. Né? A gente coloca uma mãozinha, né? Ou a gente diz, estamos em oração. Né? Mas será que estamos mesmo? Não é isso? Eu falo por mim. Eu falo por mim, não falo por você, não falo pela minha esposa que está aqui, não. Não, ora por mim, tá? Eu vou orar. Eu não vejo a gente, às vezes, anotando. Eu vou anotar aqui, porque fulano pediu oração, né? Na hora que eu parar para orar, já que não vai ser agora, que eu estou dirigindo, ou porque eu estou no mercado, eu vou orar por ele. Eu não vejo a gente, às vezes, anotando. Aí, à noite, a gente faz as orações da gente, faz de uma maneira bem coletiva, para não esquecer ninguém. Mas aquela pessoa que pediu ali especificamente, às vezes a gente deixa de fora, porque a gente nem anotou. Não é? Mas aquele povo ali está falando, ó, perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Não é? É interessante isso. Talvez hoje nós estejamos orando mais, até porque nós temos parentes nossos, entes queridos nossos, que estão precisando de orações, e nós oramos, é claro, a gente quer que eles escapem, não é isso? A gente quer que eles retorne à condição de sanidade anterior. A gente quer que eu, minha esposa, nossa casa, não seja contaminado. Não é isso? Já era assim, a gente não queria ser atropelado, a gente não queria que o avião caísse, a gente não queria um bocado de coisa. A gente orava, vai com Deus, Deus te acompanhe. Vamos orar antes de sair nessa viagem. Pronto, a gente já fazia isso. Hoje aumentou um pouco, né? Porque o que nos ronda é um pouquinho mais potente do que as bicicletas que nos atropelam. Né? Então, obedecendo às instruções do Mestre, os discípulos aguardam a promessa da vinda do Espírito Santo. Né? E com o Pentecostes, então, com o Pentecostes, ou seja, com o batismo no Espírito Santo, nasce a igreja. Né? Naquele momento ali, nasce a igreja cronológica, que nós dissemos aqui no início da preleção. A igreja nasceu no coração de Deus na eternidade. Mas Cristo foi o marco que nos tornou cristãos. Então, dali em diante, nós podemos começar a contar a igreja 2000 anos. Né? Mas essa igreja estava no coração do Senhor desde o início. E nós sabemos que sinais e maravilhas acompanharam o início da igreja, apesar daquelas dificuldades e a perseguição que foi horrorosa, né, por parte dos não cristãos daquela época, né, ou mesmo das autoridades que perseguiam naquela época. Então, dessa forma, pronto, mexeu onde não devia aqui. Né? Vamos ver alguns aspectos gerais da história do cristianismo, registrada no livro de Atos. Né? Então, o que nós vemos? Retrata o início da igreja a partir da descida do Espírito Santo, porque foi assim que o Senhor disse, né? Recebereis virtude, e dali em diante, vocês tomem
destino, né? E o destino seja qual? O coração do irmãozinho lá em Diamantina, Minas Gerais, né? Do irmão Davis, lá em Mossoró, lá em Recife. É isso. Então, tomem destino. Essa era a situação daquele momento. Como eu disse no início, né, alguém até já sugeriu que o nome do livro fosse Atos do Espírito Santo, né? Eu tenho um livro aqui em casa, ali naquela prateleira ali, que fala que é chamado Atos do Espírito Santo, né? O Journey, está ali ele. Considera-se uma tradução como sendo o livro os Atos do Espírito Santo, né? Porque tudo isso foi feito pela força do Espírito Santo. Não está registrado lá a hora que Filipe sai para batizar um eunuco lá na estrada de Gaza, né? E corre ao lado da carruagem, depois desaparece e some. Só o Espírito Santo para fazer isso, né? Não era por força humana. Então, os principais personagens desse livro são Pedro, né? Felipe, Estevão, né? Pedro, então, tem uma história maravilhosa. Ao longo dessas aulas, nós vamos falar de cada um deles, né? Com bastante particularidade, né? Felipe, né? Às vezes o Felipe é tão confundido dentro dos Atos dos Apóstolos, porque ele aparece uma vez na estrada de Gaza, aparece uma vez em Samaria, mas as pessoas, será que é o mesmo Felipe? Né? E, finalmente, Saulo de Tarso, Paulo, né? Ou Saul. Então, são versões do nome em línguas distintas. Então, Paulo significa pequeno. Então, esses aí são personagens ali dentro do livro, dentre diversos outros que nós teremos a oportunidade de citar, né? Então, são nomes importantes ali dentro, mas sem, com isso, minimizar os demais, que todos eles foram importantes para a expansão do reino de Deus aqui na Terra, né? Então, o livro de Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Vamos fazer uma tentativa aqui, vai dar certo, hein? Olha aí, irmão Robson, torce por nós aí. Olha aqui, ó. Olha só. Deixa eu perguntar aqui, voltar aqui para a sala de aula para ver se eu vejo alguém comendo pão com manteiga. Ali, a Iris Grisó chegou, que bom. Ei, Edna, Deus abençoe vocês. Luiz está lá ouvindo. Maravilha, ótimo, muito bom. Muito bom. Fora o nosso pessoal que está vendo pelo YouTube. De repente, hoje, para você que está vendo pelo YouTube, hoje, de repente, é dia 15 já, né? Mas Deus permite essas coisas nos acontecerem. Mais lá na frente, todo mundo terá a oportunidade de assistir a aula e vai ficar gravado, tá? Mas vejam só, como começa o livro de Atos. Atos 1, olha lá. Aliás, eu nem vou começar por aqui, não, para não misturar as coisas. Vou começar por aqui, ó. Lucas 1. Pergunto, deixa eu fazer aqui para os irmãos. A tela está chegando aí? Vocês estão vendo a tela da Bíblia? Está compartilhando a tela da Bíblia? Estamos, sim. Ótimo, maravilha. Para mim aqui. Vejam bem. Aí, o tamanho está bom, não está? A fonte está boa, né? Sim. Ótimo, então vejam bem. Tudo bom. Ótimo, obrigado. Olha como é que começa ali o livro de Lucas. Já que Lucas escreveu o livro de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos, e eu acabei de dizer ali que é uma coletânea e que um complementa o outro. Olha que interessante isso. Ó. Presta atenção, Boaventura. Olha só. Para de perturbar a Elaine aí, que eu estou vendo que você está perturbando ela. Olha aqui, ó. Dedicação a Teófilo. Começa-se Lucas 1:1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ou seja, o Teófilo posso ser eu, né? Pode ser o Joseph, que está aí nos ouvindo e assistindo. Pode ser o Joseph, um Teófilo, vai falar assim, eu quero detalhes.
quero detalhes desse Cristo, desse Jesus, porque eu estou gostando, mas eu precisava de uma coisa mais catedrática, mais acadêmica, para me dizer quem foi esse Jesus. Aí, Lucas faz esse relato ali no livro dele, dizendo certinho como começou, não é isso? Mas agora eu vou te mostrar uma coisa aqui que talvez não tenha te chamado a atenção. Irmão Márcio, que gosta dessas coisas, olha como termina o livro de Lucas. Olha lá o capítulo 24, olha. Capítulo 24, ele termina assim, olha. Olha lá. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou Jesus, né? A ascensão, tá ali, ó. A ascensão, né? E se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando Jesus, os seus discípulos, tornaram com grande alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Acabou. Acabou não, porque em Atos, quando a gente vê começando o livro de Atos, olha como começa o livro de Atos. Fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Está vendo só? Ele fala isso. Então, ele foi com os apóstolos que ele recolheu as informações que ele nos traz, visto que Lucas era um grego, um gentil, né? E ele não estava com Jesus no início, né? Ele andou com Paulo até o fim. Normalmente Paulo chora, né? Ele falou, todo mundo abandonou, Demétrios foi embora, fulano não sei o quê, o latoeiro me traiu, todo mundo, menos Lucas. Lucas está aqui, firme e forte, igual o nosso Luquinha, que está lá na Geórgia, firme e forte, nos acompanhando, nunca nos abandona, mesmo naquela distância. O irmão Lucas, Deus te abençoe. Então, dessa forma. Entende? Então, assim, é uma continuação. Vejam lá, terminou no capítulo 24 de Lucas, e aí ele dá sequência, né, ao que estava sendo dito ali. Esse livro de Atos termina lá no capítulo 28. Vai lá, Paulo preso, e segue, né? Ele viaja a Roma, chega em Roma até o finalzinho, né, onde diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto iam vê-lo, né? Tá aqui, ó, o finalzinho, então, de Atos, ele já termina assim, né? Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pronto, termina. Ou seja, termina dizendo que deu certo. Ele não relata, talvez ele tenha até morrido antes, não se sabe, mas ele não conta o final, como aconteceu o final da vida de Paulo, que a literatura secular nos diz que ele foi decapitado. Paulo teria sido decapitado, né? Martirizado, como a maioria dos discípulos foi. Então, dessa forma, a gente fecha aqui esse livro de Atos, né, já imaginando que não foi fácil a vida para nenhum deles ali, mas que esse livro foi escrito e registra com muito cuidado, né, o que Lucas soube, viu, analisou, descobriu, desenterrou, né, nas catacumbas da história, na tradição que era contada de boca em boca, para que chegue até nós hoje essa verdade, né? Então, o que eu peço aos irmãos, fundo do meu coração mesmo, é que você desenvolva no seu coração um gosto, sabe, uma simpatia, né? Um certo paladar pelo livro de Atos, no que tange ao seu comissionamento, ao meu comissionamento, ao comissionamento da sua esposa, da sua casa, dos seus irmãos, né, dos seus pais, daquele que você ora para que ele se converta, do seu pastor, das meninos do seu departamento infantil. É isso. Que tome-se um gosto, assim, como é que foi? Foi assim, né? Sabe quando a gente, às vezes, encontra alguém e a pessoa fala assim, rapaz, nós somos muito ricos, meu avô era dono daquelas terras todas ali, que tudo era do meu avô. Isso aqui era tropa de burro que passava aqui carregando cargas e cargas de material aqui, era tudo nosso isso aqui. Aí meu avô morreu, passou para os filhos dele, meus filhos dele
e juntou com o negócio de mulherada, e daqui a pouco começou a mexer com o jogo, que era muito dinheiro, uma pessoa perdeu tudo, e hoje a gente passa dificuldade, mas isso aí já foi tudo nosso. Alguém já viu alguma história assim? Já viu, né? Nem que seja nos livros de história, mas tem coisas assim. É mais ou menos o zelo que nós temos que ter hoje por esses nossos antepassados aí, né? Cristãos. Pregaram o evangelho, construíram o reino de Deus do ponto de vista eclesiástico, morreram, alguns foram puxados por cavalos, uma corda amarrada em cada perna e cada braço, e batiam no cavalo, o cavalo corria, arrebentou a pessoa. Tomé foi morto à espada lá na Índia, e assim por diante. Tiago, da espada de Herodes, foi todo mundo devagarzinho, né? Foram martirizados, um trabalho árduo, né? Pedro lá preso na cruz de cabeça para baixo. Não bastasse o Senhor Jesus, né? Tudo termina em Cristo. É cristocêntrico o nosso viver. Não bastasse o Senhor Jesus, que morreu inocente. Os outros todos eram pecadores. Ele não, inocente. De volta, eu digo sem querer ser devocional. Mas é bom a gente refletir. Essa história que nós lemos hoje, a paz do Senhor, graça e paz, te amo, meu irmão, o Senhor é contigo, isso foi plantado, regado, administrado, para que hoje nós possamos viver essa verdade. Mas houve um preço, houve perseguição à ponta de espada, houve crucifixão, houve empalamento, houve apedrejamento, dilapidação, houve naufrágio. Muita gente sofreu para que hoje eu, tranquilamente sentado nessa almofada, para ficar um pouco mais alto, possa pregar o evangelho, falar das coisas de Deus, ver todo mundo aqui na imagem de uma forma tranquila, não é? É dessa forma. Então, houve um preço, e é interessante que na visão desse livro de Atos e do evangelismo que está encerrado dentro dele, de um viver em oração e comunhão, nós possamos ter também essa mesma postura. Então, os irmãos vão estranhar, mas terminando, irmãos, em 10h30, sim. Na semana passada eu falei que nós iríamos testar esse modelo, né, e faríamos uma preleção de 40 minutos, até 10h30, para a gente ver se deu certo. Eu creio que deu certo, sim. Só de ver você aí, né, mesmo que eu não esteja vendo seu rosto, mas só de saber que você está aí conectado, né, eu já fico feliz. Eu acho que deu certo, sim. Louvo a Deus pela vida do irmão Robson, né, da Adriana, que me ajudou ontem na arte, né, de todos vocês que divulgaram, que passaram o link para o seu irmão, para a sua irmã, né? A irmã Mônica, que está agora lá no plantão, mas está com fone de ouvido, ouvindo a palavra de Deus por meio desse humilde servo. E eu agradeço, sim. E peço a Deus que você que está assistindo hoje, dia 15 de julho, 20 de julho, 30 de agosto, né? No Natal de 2025, que você achou esse vídeo em algum lugar e está assistindo, seja alcançado da mesma forma que eu fui, enquanto montava essa aula, e os irmãos que estão conosco agora prestando toda atenção. É isso? Então, pronto. Eu vou passar de novo a palavra ao irmão Márcio. Tá? Agradeço a todos os irmãos pela presença, tanto aqui quanto no YouTube. No domingo que vem, eu peço a todos que... A nossa aula normalmente começa às 9h no templo. Né? No templo começa às 9h. Mas aqui nós começamos às 9h30. Tá? Então, eu peço aos irmãos, sim, que na semana que vem, no domingo, nós vamos dar continuidade, né? Com o mesmo vigor, com a mesma alegria, viu, Emerson? Né? Mas que os irmãos estejam aí, 9h30. A gente vai fazer um louvor rápido também, como foi hoje. 9h35, 9h40, nós já estaremos aqui com o livro de Atos e com os atos do Espírito Santo na vida daqueles que viveram naquela época. Tá? Assim que a igreja estiver em condições técnicas, sanitárias, decreto, legalmente autorizado, todo mundo, o pessoal do grupo que estiver em condições de voltar, nós estaremos juntos na igreja, né? Principalmente o pessoal do departamento infantil, que nessa hora vai gostar de ver a casa nova que vocês construíram para eles lá na igreja. Tá? Não vai ter cheiro de naftalina nem de mofo, não, muito pelo contrário. É cheiro de tinta nova, de tudo novo, de tudo renovado para receber nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos professores. A paz do Senhor Jesus Cristo, amo vocês demais. Irmão Márcio. Irmão Jim, só um momento. Eu queria falar. Ótimo. Irmão, eu só
queria registrar a presença no culto também da Andréa, da Dona Valquíria e da Pérola, que elas estão na sala assistindo no YouTube. E eu vim aqui para o quarto exatamente para não dar microfonia, né, que eu estava escutando, e quando eu fui falar, eu percebi que ia dar um problema, né, porque eu estava no YouTube, na televisão e mais no Zoom. Mas graças e paz a todos. Obrigado. Amém. Eu creio que, de fato, deve ser uma coisa que está acontecendo com outros também. Assim como a Nina está sentada aqui no chão, tem gente espalhada pela casa toda, tem gente no parque, ouvindo, eu tenho certeza. Nosso povo é muito fiel. Um abraço na irmã Valquíria, na André. André, cadê meu ventilador? Né? Na criançada, a turma toda. É o Gin sendo Gin, né? Não perca a oportunidade de ser Gin. Deus abençoe vocês, eu amo demais. Márcio, vamos lá. Deus te abençoe. Amém. Eu também estava com o meu celular ligado ali na cozinha, tentando ver pelo YouTube para ver como é que estava saindo, né? E, de fato, tem várias pessoas acompanhando pelo YouTube, a gente fica feliz. Eu tirei um pouco a tela aqui do nosso foco também para usar o WhatsApp, não para ficar olhando coisas, mas para divulgar, né? Individualmente, motivando as pessoas a entrarem e participarem, interagirem. A igreja precisa se envolver, né? Nós não podemos perder essa oportunidade. Mas, graças a Deus, e acho que nós estamos evoluindo, né? Ficou muito bom o áudio do vídeo. Eu uma vez passei um vídeo, mas o áudio não ficou bom. Ficou muito ruim. E hoje, por fim, você conseguiu desmistificar a maneira de projetar esse áudio. Então, agora a gente tem possibilidades de passar vídeos com qualidade dentro do Zoom, né? Uma dessas a gente passa o da Monique, que aquele dia eu passei, mas não saiu nem o áudio, né? Mas amém, graças a Deus. Agradeço muito os irmãos que se empenharam, estão participando, nós precisamos disso, precisamos interagir, tá? Gostaria de motivar os irmãos a participarem também nos outros cultos, participarem. Na sexta-feira nós criamos um formato também no Zoom, para que a gente possa orar uns pelos outros, para que a gente possa interagir mais, tá? É uma forma de nós mantermos comunhão. E hoje nós temos a ceia. Então, os irmãos que puderem, desejarem e puderem ir, estaremos na 513 Sul, logo mais. O pastor ele está retornando de viagem, né? Vai estar conosco hoje à noite também, se Deus assim permitir. Os irmãos que não puderem participar presencialmente, ou que tenham essa decisão também individual, que é respeitada, né? Participe, não deixem de participar da ceia. Aproveite o momento para celebrar a ceia com a sua família, né? Prepare os elementos, prepare o suco de uva, prepare o pão, né? E nós vamos partir o pão nas casas, na igreja, no templo e nas casas, né? Teremos essa oportunidade. Então, logo mais às 18 horas, tá? 18 horas, que é o horário normal que a gente tem o nosso culto presencial. E Deus abençoe, um bom domingo para todos, um bom almoço, tá? Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Obrigado, irmão Jim, pela excelente ministração. Nós vamos continuar aprendendo e acredito que nós vamos continuar nos inspirando nesse livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que nos inspira muito. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus ele pegou pessoas simples, pescadores, pessoas ali do povo, né? Investiu neles o seu ministério de ensino. E Jesus poderia ter escolhido, né, alguns dos escribas, pessoas ali versadas na lei, mas ele preferiu escolher pessoas que estavam com o coração aberto. Mas essas pessoas, depois de trabalhar com elas, durante 3 anos e meio aproximadamente, andar com elas, desenvolver um relacionamento, ensinar, dar o exemplo, essas pessoas revolucionaram o mundo e encheram a terra do Evangelho do Senhor Jesus. Esse é também o nosso chamado, é o nosso convite. Amém? Que Deus abençoe. Um bom domingo a todos. A paz do Senhor. Paz. A paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, irmão Robson. Deus te abençoe. Você é 10. Deu certo. Paz, queridos. Te vejo hoje à noite.